envolvido com o governo da Venezuela, com El Chapo Cavarral, que está preso nos Estados Unidos, denunciando que é de cartéis de droga. O governo Lula é envolvido em muita coisa errada aí que o povo brasileiro não sabe. Bem-vindo ao canal do Janúncio Ferreira, aqui você fica por dentro das últimas notícias e acontecimentos no Brasil e no mundo. Inscreva-se e deixa o like. Vou falar hoje nesse vídeo sobre o encontro de Samuel Ferreira e Lula. O Samuel Ferreira pega um avião aqui, vai em Brasília e tem reunião com Lula. Aí lá nessa reunião tá a Gleice, né? Pessoal do PT. Sai notícia, né, no Metrópolis, em outras revistas importantes, que o Bessias também estava nessa reunião, que disse que o Bessias é evangélico também. O Bessias é aquele que Lula estava preso, levou a carta da Dilma para o Lula, é bem conhecido esse assunto dos brasileiros. Pois bem, o que me chama a atenção é a Assembleia de Deus do Brás e em Brasília se encontrar com Lula. É uma coisa que dá muita polêmica, né? Gera polêmica. Cada um tem uma opinião. Tem muita gente que diz que igreja evangélica pode ser político, pode ser o que for. Outros pensam de um jeito, tem cristãos que acham que é errado, né? Vou dizer o que eu acho. Cada um de vocês pode deixar nos comentários o que vocês acham, né? Eu fico pensando, né? Porque vamos analisar a situação. Aí logo o Bessias depois disse que vai ser nomeado a ministro do Supremo, que Lula já disse que através de Samuel Ferreira, fazendo alianças lá, mais Lula vai ser ministro, né? Eu fico pensando, o PT é um partido que para os cristãos, os verdadeiros cristãos, é um partido que é realidade que os comunistas perseguem as igrejas. Olhando lá na China, houve a maior perseguição esse mês agora contra os cristãos. Mataram muito cristão na China, a Bíblia lá é proibida. E Lula, ele segue a cartilha de Lênin. As autoridades no Brasil de esquerda seguem a cartilha de Lênin. Aí vê a igreja, a Assembleia de Deus, indo em Brasília se encontrar com Lula, é uma coisa que chama muita atenção, né? Teve outro escândalo também da mulher que foi pega, mas um padre, que eu também nesse sentido, né, querendo fugir, não vou fugir do assunto de Samuel Ferreira, mas eu acho que todo padre devia casar, ter sua mulher, porque ele é homem, ele tem o mesmo que tem, o que o homem tem, ele é um homem, com uma mulher bonita sozinho, o padre, essa coisa não dá certo. O homem com mulher não dá certo, então os padres deveriam casar, mas diz que padre não pode, essa coisa toda, aí tem muito escândalo. E tem muitas igrejas católicas que se abafaram, né? Adultério, prostituição, tem tudo. Na igreja evangélica também tem no mundo, tem em todo canto. Pois é, muitos estão escondidos. Nas igrejas evangélicas está cheio de gente que peca também. Pecado tem em todo canto. Continuando, para mim isso aí não é nada demais. Não é nada demais, é escândalo na igreja, né? Mas essa história que padre não sente nada por mulher, eu acho que se ele não sentir por mulher, deve sentir por homem. Eu não sei, para mim, o cara sozinho com a mulher, essa coisa não dá certo, né? Não dá certo. Não é uma coisa certa, essa santidade aí, eu não acredito muito nisso. Eu, pessoalmente, não acredito muito nesse tipo de santidade, não. Aí, pois bem, voltando ao assunto de Samuel Ferreira, o que eu fico imaginando? O pessoal do PT, que nem eu falei, são comunistas. O comunista, ele quer acabar a Bíblia, quer acabar a igreja, são contra as coisas de Deus. Incitaremos o ódio de classes e destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Aí o pastor pega o avião, vai se encontrar, tramar a política lá. Eu acho que igreja misturar, a minha opinião também, é minha opinião, eu não tenho nada contra ninguém não, mas é uma maneira de eu pensar. Misturar igreja, política, poder e dinheiro é uma mistura complexa. Deus não gosta de mistura, a Bíblia é clara. Deus, mas teve Zé do Egito, foi governador. Tem casos na Bíblia que aconteceu. Mas a gente vê, a maioria dos políticos hoje em dia, quando entra na política com esse discurso, lá eles se corrompem. E destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. Eles querem ser que nem Zé do Egito, eles pegam Zé do Egito. Mas Zé do Egito, Davi também pecou, e já foi um homem segundo o coração de Deus. Não é complicado entender essas coisas aí? Pois é, Zé do Egito foi um homem que não se corrompeu não. Então os políticos de hoje Samuel Ferreira,
cheio de escândalo lá, né? Aí saiu, vazou outros dias que adultério, traiu a mulher, tinha um amante, saiu uma outra história. E outras igrejas evangélicas, muitos escândalos também, né? Muitos que é abafado, tem tudo. Mentira tem em todo canto. Tem na igreja católica, tem nas evangélicas, é o que mais tem no mundo. Pois é. Agora é incrível. Do ponto de vista pecar, todo mundo peca. Agora, que moral tem? Eu quero chegar nesse ponto. Que moral tem depois? Porque, veja bem, o cara sair daqui, e eu não tenho nada contra Samuel Ferreira, não tenho nada contra ninguém não. Aí o cara sair daqui, é líder de igreja, vai para Brasília. Aí põe ministro lá, ajuda para o ministro que é o Messias, que é crente, diz que é crente, pô lá. Esses caras estão tudo vendidos, a meu ver, a minha opinião, para o governo Lula, no sistema de Lula. Aí Lula, que é o cabeça de organizações criminosas, que o PT é uma organização criminosa. Então eu acho o seguinte, tem gente que diz, não tem nada a ver não, tem que pôr lá. Eu respeito toda a opinião. Porém, a Bíblia, as coisas de Deus, não podem, a meu ver, Jesus, se chegasse para ver isso aí, o que Jesus ia pensar? Socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava. Eu faço aquilo que Lenin recomendava. Mao Tse Tung tem um livro fantástico chamado Sobre a Contradição. Né? Tem dois textos do Mao que eu gosto muito. Um é sobre a contradição. E o Mao que eu gosto muito não é sobre a contradição. O Estado será Deus, Lenin. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio de classes e destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. Não há moral na política, apenas conveniência. Um canalha pode nos ser útil apenas por ser um canalha. Os comunistas devem lembrar-se de que falar a verdade é um preconceito pequeno burguês. Uma mentira, por outro lado, é muitas vezes justificada pelo fim. É preciso empregar todos os estratagemas, ardis e processos ilegais, silenciar e ocultar a verdade. Dai-me 4 anos para ensinar as crianças e as sementes que terei plantado jamais serão erradicadas. Destrua a família e destruirás o país. É verdade que a liberdade é preciosa, tão preciosa que deve ser cuidadosamente racionada. Aquele que agora fala sobre a liberdade de imprensa retrocede e impede a nossa corrida impetuosa ao socialismo. Uma das condições básicas da vitória do socialismo é o armamento dos bandidos e o desarmamento da classe média. Um homem com uma arma pode controlar 100 desarmados. Um sistema de licença e registro é o dispositivo perfeito para negar posse de armas à classe média. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Lembremos que o objetivo do socialismo é o comunismo. A minoria organizada irá derrotar a maioria desorganizada, todas as vezes. A melhor maneira de destruir o sistema capitalista é depravar a moeda. A imprensa não deve ser apenas uma propagandista coletiva e agitadora coletiva, mas também uma organização coletiva das massas. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Infiltre-se e depois controle todos os meios de comunicação de massas. Divida a população em grupos antagônicos, incentivando as discussões sobre ações e assuntos sociais. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja com oportunidade. Assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Porque se misturar com corruptos, com político que quer acabar a Bíblia dele, as coisas de Deus, imagine você tem seus negócios, entrega na mão de uma pessoa e está lá a pessoa aliada com gente ladrão, com corruptos. É confiável para você? Aí como é que Deus vê? E as pessoas se aliadas com Lula, um comunista, querendo acabar a Bíblia, a igreja, os ensinamentos da China, que eles adoram Buda, adoram outras coisas, quer acabar com tudo, ditaduras pesadas.
Aí os crentes estão lá se curvando, se ajoelhando diante de Lula. A minha pergunta, é normal? Hoje em dia tudo é normal? Eu que vejo de fora, eu vejo assim, que depois não tem moral, porque se Lula manda depois fazer uma lei contra o aborto, vamos dar um exemplo aqui. Eles apoiam o aborto, a esquerda, de crianças, apoiam essa lei de aborto, essas coisas erradas. Tudo que é coisa errada, o PT tá dentro. Ou legalizar as drogas. Tá lá a igreja apoiando essas coisas aí? A igreja tem que ser contra tudo que é o mal. E não, eu vou me aliar com o mal para eu ajudar. Ou seja, eu me alio com Lula para convencer Lula que não vender, não coisar com droga, não mexer com droga. Se tem notícia nos Estados Unidos que o governo aqui, ó, o governo brasileiro, tem muito escândalo aí, viu? Vindo pela frente. O governo brasileiro vive envolvido com o governo da Venezuela, com El Chapo Cavarral, que está preso nos Estados Unidos, denunciando que é de cartéis de droga. O governo Lula é envolvido em muita coisa errada aí que o povo brasileiro não sabe. Aí tá lá a igreja apoiando, dizendo que tá certo, é assim mesmo. É assim mesmo, tá certo. Que um ministro lá vai ajudar muito a igreja, vai quebrar o galho, eu não vejo. Os crentes, quando chegam em Brasília, a maioria tem dado escândalo. Tem aquela mulher que matou o marido. Outras aí largaram os maridos, se juntaram com outros. Deputado, senador que as igrejas aprovam, chega em Brasília, a maioria causa escândalo. Causa escândalo. Chega lá, se corrompe. É cantores, é tudo. Tem um monte, eu não vou citar o nome do passado, que você sabe. Um monte de cantor evangélico, é cantora que largou o marido. Outras que era casada, saiu tendo casa em Brasília com outros. É um monte de escândalo lá. A bagunça. Para mim, crente, quando se envolve na política do Brasil, no jogo sujo junto com a esquerda, para mim, a maioria deles já estão corrompidos. Eles, para mim, estão vendendo a alma para o Satanás. Fazendo acordo com o diabo, aliança. E o diabo gosta disso aí. Porque o governo da esquerda gosta de trabalhar com quem tem rabo presos. Tá cheio, olha. Hugo Mota, o Columbre, fazendo um joguinho por rabo preso. Os ministros do STF lá, passa pano pro governo. Tem 11 ministros, 7 é dele. Se ele pôr mais um agora dele, que é o Bessias, da Assembleia aí, que é ligado a ele. Aí eu vi até reportagem na Globo que o governo pode chamar, que o STF é o STF dele, do governo. Não é nem do Brasil mais, é da pessoa, velho. Eu de cá fico só olhando essas coisas, sabe? E parece que a sociedade aceita que hoje em dia é tudo normal. Tudo normal. Aí como que o cara que tem poder, que nem o governo, que não tem poder, aí já chama o STF Supremo, a justiça do Brasil, a justiça dele. Maduro lá chama a justiça do pai dele também de dele. Então, a justiça não é mais uma justiça justa, é uma justiça esquerdista deles. As universidades, os livros é deles. É livre de ensinar coisa para criança. Aí o cidadão pagador de imposto, eu e você, nós estamos lascados. Porque quando o Lula precisa de um médico, ele tem o Sírio-Libanês. Nós temos um posto de saúde. Aí ele vai enganando o povo, dá um gás para as pessoas. Lula é bom, Lula é bom. Eu não sei nem se esse cara precisa mais de voto, porque ele ganha, quem conta os votos é eles mesmos. Eu não sei, a urna é segura? A urna em si eu acredito que é. Mas quem fabricou a urna e quem controla a urna e quem guarda a urna de noite no Brasil, eu mesmo, eu vou acreditar e confiar? Eu confio em Deus, eu acredito em Deus que está no céu. Mas nesses vagabundos, bandidos que tem no Brasil, os montes, na Venezuela, em Cavarral, bandido, chefe de organizações criminosas, para mim, sinceramente, para mim, de verdade, as organizações mais criminosas que tem é o governo. É o governo, porque ele rouba e ele legaliza, ele tem o poder de fazer tudo. Aqui no Brasil tem o poder para tudo. O povo está perdido. E agora ele pode chamar, através desse encontro aí, que os evangélicos também é dele, a Assembleia de Deus do Braz, não é verdade? Através de Samuel Ferreira, estão tudo junto. Aí eles dizem que está certo, que é assim mesmo, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz, está lá escrito, que a luz não se mistura com as trevas. A Bíblia diz isso. Ah, mas se não fizer, não pôr gente lá, a igreja vai sofrer. Não se engane, não se engane. Quem defende a igreja, no meu ponto de vista, é Deus. Deus é o dono da igreja. E não é político vagabundo. E no final dos tempos, a igreja será perseguida, diz a Bíblia.
que é uma permissão dada por Deus, que aí vai vir um anticristo. Então não adianta pôr político lá para defender a igreja, que eles não vão defender coisa nenhuma. A minha visão é essa. Pelo contrário, eles vão causar escândalos. Vão causar escândalo. Quando chega lá, se corrompe, a maioria se corrompe, vão causar escândalo. São poucos que honram os ensinamentos de Jesus.